Existe uma análise que é feita acerca da nossa caminhada na leira espírita e que passa por aspectos onde vamos poder insementar um estímulo bonoso para o desiderato. É feito um prospecto acerca do caminho que nos compete diante das questões de obsessão que assola os ambientes e leva à situação como automutilação, autoferimento e de uma onda de adoecimento que nos ocorre e que se mostra numa aceleração de uso de tarja preta. E a questão do uso desmedido de remédio diz, inclusive, do risco de cruzar um medicamento com outro com efeito letal. Inclusive, a tarja preta, se alguém desejasse usar aquilo para prejudicar a própria vida, o estômago ele tem um mecanismo que expulsa aquele produto. Mas se pegar um remédio corriqueiro para uma dor de cabeça e tomar acima da dosagem, pode ter uma interferência e levar a uma parada cardíaca, e depois pode redundar numa parada cerebral, se esse não vier a ter a reação que precisa, depois do atendimento adequado. E a questão do encontro de uma medicação com a outra, que tem a ver com o uso disseminado que acontece nos nossos dias de substâncias psicoativas, que se nós viéssemos a suspender esse uso, mostraria muito da situação que vivemos e que, por estarmos anestesiados, dopados, nos leva inclusive a uma perda da condição que realmente estamos, porque o DOP ele leva a uma alteração consciencial e naquilo que fazemos, a perda de acuidade, por estarmos sob um efeito de um ativo. E aqui entra a questão da homeopatia, que por ser energética vai ter uma atuação importante de o organismo assimilar aquilo que ele precisa, diferentemente de algo que passa pelo estômago e segue uma trilha digestiva, que vai ter no final do intestino delgado uma absorção via sangue, que nutrienta no alcance celular, e o não usado, eliminado pelas fezes, e mesmo o subproduto daquilo que passa para esse supracitado sangue vai embora com a urina. No caso da terapia energética, vou lançar mão do que necessitar e o excesso já é eliminado antes de passar pelo confronto digestivo.
que é responsável por interação medicamentosa, efeito colateral. E em sendo assim, se considerarmos uma erva cidreira que pode ter um efeito para uma dada indicação, ao mesmo tempo que acontece essa absorção daquilo para o qual ela veio, pode redundar em alguma sobrecarga de um fígado, uma irritação na mucosa duodenal, um impacto no rim. E, em considerando a homeopatia, ela não traz esse tipo de questão por ser energia com energia. E que importa essa disseminação acontecer, que vai auxiliar para que seja intensificado esse uso e corrobore uma mudança de paradigma. Mas, por hora, ainda estamos imersos na substância que vai realizar efeito em cascata e tem a ver com a paragem que se desdobra. Quando nós falamos especificamente de obsessão, conforme é citado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletâneas de preces espíritas, existe uma conexão que pode acontecer, que vai ser trago de uma interação pregressa e vai ter o móvel moral por detrás do que acontece. Em sendo assim, por detrás de uma causa, de uma gênese moral, urge opor uma força, uma energia moral mesmo, que tem a ver com a abordagem que posso trazer quando percebo a presença insistente de um espírito que, ao me abordar, incide naquela mesma tecla e me constrange. E aquilo que me ajuda a lidar com essa aproximação desse espírito e a lidar auxiliando com o coração fervoroso, na bondade, e ao mesmo tempo desenvolvendo uma abordagem para auxiliar o meu organismo, vai fazendo uma força acontecer em mim. Eu tive contato com a homeopatia em 2005 e na época eu estava com uma alteração energética importante, numa condição obsedada, e o contato com aquela substância energética que passei a ter foi me ajudando na minha autopercepção.
E com isso eu fui fundindo e refundindo metais de alta análise, que foram me devolvendo quadros esclarecedores para que eu pudesse mapear uma proposta. E algo que me ajudou foi o desejo sincero de levar alívio para aquele espírito que ora me assediava. Daí, mesmo atiçada por aquela persistência espiritual e assodada, eu me demorava na tentativa de encontrar uma forma de socorrer aquela entidade sofredora. E isso veio me trazer uma perspectiva nova naquilo que poderia realizar, e até mesmo a refundição do metal da resistência. Que quando eu achava que já não poderia mais, que estava no limiar de uma hecatombe, em que cairia exânime, eu era refundida e retemperada e conseguia dar mais um passo. E tinha uma percepção, um aclaro de que o caminho era muito longo diante de mim. Porque quando você está numa situação de desafio, em que um pentelésico descuido pode significar sua queda no abismo, parece que o tempo ele fica moroso. E você tem um golpe de vista de um processo demorado e que demandará muito tempo para que você possa divisar uma saída. Mesmo assim, eu me propunha a dar aquele passo. Mas na medida que eu consegui aquele, o próximo já estava sendo forjado, mesmo que eu não percebesse. E mostra que o próprio trabalho no serviço nobre, ele per si vai multiplicando e me apontando continuidade. O Chico, como ele entregava psicografias a rodo das pessoas que o procuravam para saber notícia de um parente desencarnado, fosse um filho, um pai, e ao qual aquele espírito solicitado escrevia aquela carta pela sua mão ínclita, entregava para aquele consulente. Se tivesse sido feita uma cópia dessas cartas antes de entregar
e feito livros com isso, estima-se que ele teria publicado o dobro de livros do que publicara, que foi quase 500. Tamanha quantidade de cartas que ele distribuiu, psicografadas. No momento em que isso foi divulgado e chegado para aqueles que o procuravam, desejosos dessa manifestação, e mostra que quando é considerado a questão do empenho em continuar, vai acontecendo um amparo da espiritualidade maior, que é de onde promana a gênese do trabalho que acontece. Porque por mais que nós aqui encarnados nos organizemos e tenhamos a preparação para dada reunião mediúnica, para um passe, são os bons espíritos que preliam aquilo, prepara o ambiente, nos prepara, mantém a proteção para que o trabalho possa acontecer ali, e derramam sobre nós percepções intuitivas que vão facilitar aquele momento ocorrer. E é possível ver a presença deles quando aquele trabalho vai acontecer, em que se fazem presentes naquele horário que nós houveramos deixado combinado na agenda. O momento em que nós fazemos a oração do passe à distância, que é um horário marcado que nós temos para que essa oração aconteça, que é no sábado a partir de 22h20 até 23h20, é curioso como consigo perceber a presença dos bons espíritos aqui no ambiente onde a oração é feita. Eu saio um pouco antes para ir para a noite de luz na Casa do Caminho, e quando retorno percebo que o ambiente foi preparado para que a oração acontecesse, e os eflúvios do ambiente já foram distribuídos para viabilizar a proteção energética. E quando entramos propriamente dito no momento marcado para fazer a oração, vejo a presença de muitos espíritos bonanos que se compadecem de nós, da nossa miséria, e vêm nos socorrer para que esse momento possa ser vivido nos eflúvios do Cristo, de onde promana a luz na nossa direção. E até mesmo antes da oração propriamente dita, quando eu coloco uma oração com a dona Marlene, quando ela estava encarnada e havia postado do passe à distância, até para preparação para o que vai acontecer, eu sinto os bons espíritos atuando sobre a minha cabeça, o meu batimento cardíaco, a minha laringe e o diapasão sanguíneo, para que o momento possa fluir e eles deixarem a oração que é vazada.
na nossa direção. E mostra como a espiritualidade maior, ela nos acompanha e se compromete conosco. E em sendo assim, é preciso que tenhamos um maior comprometimento, inclusive emocional, psíquico. Porque se eu me entrego a uma oscilação psíquica, a um desgoverno emotivo, a um sentimento aversivo, isso vai comprometendo a boa conexão, a boa terra que preciso colocar à disposição deles, que já fazem a parte mais difícil, que se comprometem conosco, que estão conosco diariamente, naquele horário acordado, na agenda, para aquele momento acontecer. Por isso é importante o Evangelho no Lar, mesmo que você consiga fazer 10 minutos por dia, mas que seja aquele horário marcado, porque a espiritualidade maior estará com você. Põe o seu copinho de água para fluidificar, depois põe um pouco no filtro. E esse esforço, enquanto necessidade de empreender, para que eles possam fazer a atuação dignificadora deles e nos socorrer. Por isso que algo que precisa permear é essa disciplina supracitada, mental da minha emoção, evitar oscilação energética, essa serenidade, essa estabilidade emotiva, um espontâneo equilíbrio do sentimento, um acendrado autodomínio, onde eu vou elevar, aprimorar o meu padrão de conhecimento pelo estudo, em que a caridade possa fluir do meu comportamento normal. E com isso eu vou apurando a qualidade do meu emotivo para sintonizar e recolher a mensagem do Cristo. Em sendo assim, todo sentimento que a mesquinha prejudica, seja do teor que for, um constrangimento, uma aversão, uma impaciência, isso vai dificultando porque me arrola num tipo de oscilação que vai me tirar da esfera de ação dos bons espíritos, que contam com essa minha disposição moral para que o serviço possa ser realizado. E isso é sério, visto que nós estamos vivendo um período que diz do instante em que a Terra vive e que tem a ver com uma reencarnação em massa de espíritos perturbados, tal como nós mesmos, mas que estão vindo em quantidade massiva pelo período de transição cuja janela vai esgotando, para aproveitarem esse réstia de sol para tentarem o seu burilamento, a sua elevação. Em sendo assim, em meio às perturbações de toda ordem, nós precisamos considerar que aqui é o local onde a manifestação da perturbação acontecerá, visto que se eu for para a esfera dos anjos, lá vai ter manifestação de harmonia, de luz. Enquanto num orbe de prova e expiação como a Terra, o normal é ter manifestações perturbativas mesmo, pelo estágio que nós estamos.
Por isso é importante que nós não nos escandalizemos com nada, não nos aflijamos. Mesmo com a luz da verdade, que mantenhamos um acendrado equilíbrio, para que não venhamos a cair numa desarmonia que vai comprometer o nosso trabalho. Diante de um espírito em situação de depressão, de desarmonia mental, eu vou oferecer a minha mão para ajudar, a minha oração, que sabidamente é um favorecedor da irrigação sanguínea cerebral, que facilita o processo de tomada de decisão mais acertada, essa fé, a prece. E em contraposição, o materialismo do mundo, ele vai convidar para a loucura mesmo, que tenta ser implantado por ele em nós, e insuflando um pensamento equivocado, a nos sugerir que a humanidade tenha que fazer usando o meio que for para ter dinheiro e riqueza, que per si são desatreladores e que nos transtornam. Mas, quando nós percebemos que fomos colocados num orbe como esse aqui, onde acontece tanta dificuldade e sofrimento de todo tipo, é porque Jesus confiou em nós para auxiliar quem precisa. Se eu me escandalizo, eu acabo derrapando na condenação do que vejo. E isso me tira a oportunidade de viver a caridade, de amar como Jesus me ama. Por isso, diante da situação de alguém, eu, ao invés de me preocupar com alguma questão desse indivíduo, eu foco em como fazer para ajudá-lo. Que é essa proposta da confiança do quinhão de Jesus em nós, que nos coloca aqui, nesse tempo delicado, e espera que nós demos conta de mostrar serviço. E essa é uma questão curiosa, visto que quando eu demonstro caridade com alguém que tem caridade para comigo, isso não é caridade, é ação e reação. Quando que eu consigo saber que eu não fico na ação e reação, que me faz comprar o que não me pertence, adentrar o supérfluo, o berloque, mas que eu estou conseguindo amar genuinamente? Quando consigo viver a caridade com quem me odeia? Porque o que me adversaria é que me dá a oportunidade de viver a caridade genuína, onde eu não derrapo na ação e reação, por não receber do outro caridade, mas o oposto, o ódio, ou mesmo indiferença. Perseguição. Em sendo assim, ao viver essa caridade em ação com aquele que me oferece ódio, eu vou conseguindo perceber que já saí desse estágio, agir e reagir, e que estou na doação legítima. Na renunciação, no valor imorredouro.
E conforme vai dizer em Lucas 14, a cura do hidrópico, Jesus havia se dirigido a uma casa de um líder, um dirigente farisaico, e era sábado. E ele foi comer um pão. Ele estava sendo observado conforme acontecia, porque ele estava sempre como que vigiado. E havia diante dele um homem hidrópico. E Jesus então diz aos fariseus e mestres da lei: seria lícito curar no sábado? E teve a resposta, o silêncio. Jesus então toma daquele homem, dá a cura para ele e o despede. E diz: qual de vós, se tivesse um boi ou um filho, uma vaca, e visse ela cair no brejo, num poço, não a retiraria logo, mesmo sabendo que é sábado? E ficou em suspenso. Isto é, a minha consciência, quando ela vai embebendo nessa esponja do amor, eu vou mudando a escala e o parâmetro que uso para agir. E modifico a iniciativa, o que vai redundar no serviço que é feito. E, em sendo assim, quando esse paradigma ele vai modificando em mim, posso, em meio daquilo que acontece, viver esse silêncio sábio, essa intuição, essa decisão saudável, que tem a ver com instigar, inspirar, provocar a virtude e fazer o que isso me sugere. Tinha uma moça que estava casada e esse rapaz vivia algumas dificuldades e ela percebia que deveria permanecer com ele, mesmo em meio ao que estava acontecendo e, inclusive, por estar acontecendo. Onde o outro precisa da minha presença mais do que nunca e eu me comprometo a seguir com o outro. E ocorrera que ele foi subir numa dada escada e teve um acidente ali, caiu no chão, veio a ficar hospitalizado, desencarnou. E ela teve a gratidão de ter estado com ele, sido fiel ao compromisso que havia feito entre os dois até o fim. Onde vai mudando até a minha atitude de não abandonar, de permanecer e continuar aquela acordado que vai permitir que nós possamos ter uma saída desse corpo de carne menos traumática e com a consciência do dever.
retamente comprido.